Chama a vinheta que eu vou comentar, Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Na última semana nós tivemos um fato que chamou a atenção e que deixou uma lição. Não se posterga problema quando o fato já está consumado para o futuro. Se você tem algo para enfrentar, enfrente agora. Assuma as consequências. Mas não postergue a tomada de uma decisão para evitar uma crise pior. Foi o que aconteceu no caso de Marcos Franco. Marcos poderia ter evitado o risco de jogar o governo Fábio em uma crise. E poderia ter evitado como? Em novembro, quando o boletim de ocorrência foi prestado, quando houve no desenrolar das investigações a decisão do indiciamento, já poderia ali ter tomado a decisão pelo afastamento. Esperou dezembro, janeiro, fevereiro, estourou a decisão. É aquela sensação de que às vezes tudo vai permanecer, não, está em segredo de justiça, ninguém vai descobrir a informação, ninguém vai vazar esta informação. Vazou, os detalhes foram revelados para alguns profissionais de imprensa. A nós eles não chegaram, nós ficamos sabendo pelos colegas. Em específico, fiquei sabendo pelo Wendel Carmo, dos detalhes do que está no processo no boletim de ocorrência. Publicamos isso na coluna Bastidores e trouxemos todos os detalhes de como foi o clima no Rio de Janeiro. Aliás, quero referendar aqui, não coloquei na semana passada, mas o Sergipe Day no Rio foi melhor do que o Sergipe Day em São Paulo, mas falo já já sobre ele. Naquele clima positivo do que era o evento, o governo teve o risco de entrar em uma crise, caso o Marcos Franco não tivesse decidido entregar se afastar, melhor dizendo, pedir o afastamento do cargo. Aliás, afastamento que é a mesma situação do Overlan Amaral. O Overlan não foi exonerado, o Overlan também está afastado. Então, este fato de Marcos traz uma lição para todo o universo da política. Não se posterga problema. Tem que tomar a decisão, o fato é real, aconteceu, encare, assuma as consequências e tome a decisão. Porque o fato veio à tona exatamente no momento em que uma pauta positiva estava na ordem do dia e poderia ter sido coberta com, talvez, se tivesse assim permanecido, uma possível negligência dos fatos. As decisões foram tomadas e acredito, e quero aqui dizer, não é passar pano em cima de ninguém não, mas a gente não pode abrir mão do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito diz que a pessoa só pode ser condenada após o processo ter chegado ao seu final. Teria condições de permanecer à frente da secretaria? Não, por isso o afastamento. Mas a condenação antecipada não é um bom caminho, porque hoje você condena, amanhã pode ser você. O tribunal da internet, ele não funciona pensando nisso. No tribunal da internet, o importante é a lacração, mas na vida real nós precisamos ter cuidado com esse caminho. É como nós dissemos aqui, por exemplo, no caso do vereador Placa. Não falávamos em renúncia do mandato, mas em renúncia da função. Ele foi flagrado nas imagens. Neste caso de Marcos, não se tem os detalhes do fato, porque se corre em segredo de justiça. Aliás, eu quero dizer publicamente que a produção procurou a vítima para que ela pudesse falar, mas ela prefere se resguardar, inclusive com a argumentação de resguardar a família diante da crise que viveu o relacionamento entre Marcos e a sua ex-esposa. É preciso termos o cuidado para não termos dois pesos e duas medidas e para também não anteciparmos condenações, porque hoje você condena, se veste da moral, cobra, bota lá na parede, etc. Amanhã pode ser você. Obviamente que tem determinadas situações que elas não podem permanecer. O exercício da função pública não coaduna com quem é. Não pode se permanecer no exercício de função pública quem é acusado de crime tão odiento, tão horroroso quanto a violência contra a mulher. Concordo. Portanto, o afastamento é a medida correta. Agora, é importante que se respeite o devido processo legal. Já vi tantos casos
Tantos casos em que a pessoa é condenada antecipadamente. Já vimos, inclusive, casos de incitação ao ódio que acontece pelas redes sociais e inocentes pagam com a própria vida. Pessoas já foram mortas assim. Então é preciso não passar pano. Quem está na função pública precisa dar exemplo. Está sofrendo indiciamento, tem que ser afastado. Agora, não pode ter condenação antecipada. Concordo 100% com essa linha. E não tenho receio das críticas ou da discordância de quem quer que seja. Mas acho que o processo tem que ser assim. Afastado, não permanece no cargo, tem direito à defesa. No final, tendo sido condenado, tem que ser exonerado. Não pode permanecer na função. Foi inocentado, vida que segue, como diz Belivaldo Chagas. Portanto, jornalismo implacável, fazendo história e escola no rádio sergipano. Jornal da Van. Tá me cesseando agora, Wendel Lessa? Terminei ainda não. Calma, Beth. Portanto, acho que essa tem que ser a medida correta. E quero trazer uma outra reflexão também. Posicionamento claro aqui no Jornal da Fã, sem medo de ser feliz. Sergipe tem um problema, e é um problema que já foi durante muito tempo o problema do brasileiro, que é uma mistura de síndromes, né? É a síndrome do vira-lata, ou seja, o brasileiro sempre se achar inferior a qualquer outro país, né? A qualquer morador de qualquer outro país. Nós tivemos isso, tem estudos, inclusive, da sociologia sobre isso. E aqui em Sergipe tem um complexo também do caranguejo, que é aquela situação das pessoas que querem ver o quanto pior, melhor. Vejam, nenhum governo é perfeito. Nenhum governo é perfeito. Todo governo tem problemas, erros e acertos. Seja de esquerda, seja de direita. Todo governo tem pontos positivos e pontos negativos. Quem é que vai 100% criticar? Quem está na oposição, porque para a oposição, o quanto pior, melhor. É óbvio que a oposição tem pessoas que são responsáveis, que fazem seu papel com muita correção. Que fazem a crítica quando tem que fazer, que elogiam quando tem que elogiar. E aqui, a gente cumpre também essa função. Quando há de se fazer a crítica, tem que se fazer a crítica. Quando se tem que se elogiar, tem que se elogiar. E há um fato em Sergipe acontecendo no momento que me preocupa muito a forma como a crítica está sendo feita a esse fato. Qual é o fato? É a retomada da política de turismo. É uma das principais ações atuais do governo do estado. Eu tenho 42 anos. Ou 43, 43, né? 43. 43 anos. Passei boa parte da minha vida ouvindo o seguinte: em Sergipe não se investe em turismo, você não tem atração para as pessoas virem para cá, as pessoas só vêm para cá para descansar, não há o turismo de eventos em Sergipe, não há absolutamente nenhum tipo de venda do destino Sergipe fora do estado. Passei a vida toda ouvindo isso. Os hotéis reclamando de crise, reclamando que não tinham a lotação máxima, que isso acontecia raramente nos feriados prolongados, porque Sergipe era o destino do descanso. O turismo não era uma política pública de prioridade nos dois últimos governos. Não foi. Temos que dizer a verdade. Não foi no governo Jackson, não foi no governo Belivaldo. Cada um por seus motivos. Cada um por seus motivos. Aí, acertadamente, o governo Fábio tem investido. Aí o que é que a oposição começa a fazer? É o governo Fábio Fistidieri. É festa para tudo que é lado. Aí os dados vêm e contrapõem a crítica pela crítica. CAGED, saldo positivo de geração de emprego. Onde? Setor de serviços. Impactado pelo quê? Incentivo da política de turismo. A gente não pode negar os fatos. É bom fazer a crítica, como eu sempre digo aos colegas, a polêmica que atrai audiência. Essa é que é a verdade. A polêmica que atrai audiência. É preciso fazer a crítica quando ela tem que ser feita e registrar o fato quando ele está na cara. E essa é a realidade desse momento em Sergipe. O incentivo da política de turismo passa pelo que tem sido feito.
passa pelo que tem sido feito. Incentivando e tendo retorno para o caixa é investimento nas outras áreas. Veja, se nós não tivéssemos anúncios nas outras áreas, eu acho que a crítica valia. Mas eu vou ficar como a dona Olenádia, eu acho que é esse o nome dela, eu nunca consigo entender direito. Mas é Olenádia, lá de Itaporanga da Ajuda. Olha só, nós estamos vendo obra na educação aí ser anunciada. Recentemente, pronto, deputada Linda Brasil foi a um evento em uma escola estadual. Aí fez um vídeo gravando a estrutura da escola, totalmente destruída. No próprio vídeo ela diz, ó, entramos em contato com a secretaria, o secretário disse que a licitação já está feita e a obra vai começar. Semana passada aqui, reclamação de um ouvinte da cidade de Carmópolis. Um centro de excelência lá precisando de reforma. O governo do estado mandou a resposta, olha, vamos fazer a reforma, a licitação já está pronta. Ou seja, anúncio de 75 creches para serem construídas. Retomada da carreira do magistério. Ah, estamos no céu? Estamos não. Tem muito problema. Tem problema na saúde? Tem. Use foi resolvido? Não. Tem problema. Semana retrasada, anúncio de milhões de investimentos na compra de equipamentos para a saúde pública. Semana passada, visita ao Hospital do Câncer. A maior crítica da política de câncer no estado fez elogios à forma como a pauta tem sido tratada. Nós não vivemos a realidade do caos que muitas vezes se prega. E quando muitas vezes você prega o caos, você está afetando inclusive o funcionário, o psicológico do funcionário público que se dedica diariamente para fazer aquela política pública acontecer. Aí o cara fica assim, pô, parece que eu não estou fazendo nada, estou aqui me esforçando, dando conta, tentando fazer com que a população tenha um atendimento melhor. E é só crítica, não tem reconhecimento, não tem valorização. A gente precisa reconhecer quando os fatos estão acontecendo. Eu estou dizendo que é o céu Sergipe, não. Tem problema? Tem, muito. Muito. Mas não podemos negar, não podemos assumir o complexo do caranguejo. O que é o complexo do caranguejo? Você bota o caranguejo na panela, o que é que ele faz? Quando um está se livrando, o que está lá embaixo se arrebentando faz o quê? Puxa para baixo. Esse é o complexo do caranguejo. É eternamente na crise que nós temos que viver para satisfazermos a nossa vontade de criticarmos por criticar, para bater em político, é isso mesmo? Será que não podemos ter um registro de um momento positivo que a gente vive? Que é bom para todos nós enquanto sergipanos? Eu passei boa parte da vida vendo Campina Grande ser reverenciada, vendo Caruaru sendo reverenciada como o principal destino dos festejos juninos. E a gente reclamando porque aqui no estado nós não tínhamos perdido. Areia Branca se perdeu na história, Estância tinha se perdido na história. E que eram grandes referenciais. E hoje a gente vê a retomada dessa política de eventos para atrair o turismo. Aí vai a crítica pela crítica. Eu acho que nós precisamos aproveitar a oportunidade de crescimento momentâneo que o Sergipe está tendo. A crítica tem que ser feita para que as correções sejam feitas. A oposição ela é fundamental para a manutenção da democracia, para corrigir aquilo que está errado. Mas nós não podemos perder a autoestima desse momento. E enquanto sergipanos, precisamos estar felizes com o momento de geração de emprego que a política de turismo tem trazido. Vá conversar com os proprietários de hotéis, vá conversar com o trabalhador do setor de serviços, do pequeno ao grande, do cara que está vendendo a pipoca lá na Orla de Atalaia, na Vila da Páscoa. Até a oposição tem reverenciado. Parabenizar aqui a postura da vereadora Emília Correia, que visitou o local e elogiou. E ela é oposição ao atual governo. Era candidata a vice contra o governador Fábio Mitidieri na última eleição. Ah, aqui em Sergipe ninguém pode fazer oposição. Pode, filho, faça. Não há problema algum. Tem que ter oposição mesmo, firme. Agora coerente. Coerente com os fatos. Não dá para ser uma oposição de complexo de caranguejo, que quer sempre estar colocando o caos por cima do caos, fazendo com que a gente não aproveite este momento, porque quanto mais a gente fala positivamente desse momento, mais investimentos virão. A consequência é positiva para todos. A consequência é positiva para todos.
Vou repetir. É preciso que a gente aproveite o atual momento. É preciso que haja um trabalho, por exemplo, para voltar a atenção da nossa juventude para desta nova época do gás. Para que a nossa juventude tenha atenção aos empregos que serão demandados quando este momento chegar. Nós estamos falando de mais ou menos mais 10 anos pela frente, para que nós tenhamos o início do pico de crescimento com essa nova política do gás aqui em Sergipe. A forma correta do investimento que está se buscando não é essa. A Petrobras tem que vir. Aí eu assisti o diretor da Petrobras e dizia, olha, nós temos uma licitação marcada agora em junho e se a licitação não ocorrer, nós vamos procurar formas de investir dinheiro da própria companhia. Agora, esse projeto Sergipe Águas Profundas vai sair, que já tem uma década de atraso. E pude ver lá os maiores players do setor de gás no Brasil reverenciando o nosso estado. Aí eu tenho que buscar algum fato para fazer a crítica pela crítica, eu não posso fazer o registro de um fato positivo que está acontecendo nesse momento no estado? Quanto mais positivamente falarmos desse momento, e voltando para a política do turismo, quanto mais falarmos positivamente do que está acontecendo nesse momento, fazermos as críticas daquilo que precisa ser ajustado, daquilo que precisa melhorar, mas fazermos a aceitação de que temos neste momento um momento histórico na política de turismo no estado. Com correções a ser feitas, sim. Com investimentos a ser feitos, sim. As prefeituras, por exemplo, precisam aderir a esse processo. Não ficar dependentes do governo do estado. As obras de infraestrutura que serão feitas precisarão ter as medidas corretas. Por exemplo, como a que foi anunciada para Itaporanga da Ajuda, a reforma do calçadão com a construção de uma contenção para que o mar não avance novamente. E Itaporanga volte a ter ali na Caueira uma faixa de areia na praia. Isso é uma medida importante, porque Caueira é um destino turístico importante do estado. A prefeitura passou parada esse tempo todo, o governo do estado anunciou a obra. Estância precisa acordar, prefeito Gilson. Lá tem destinos maravilhosos. Aqui em Aracaju precisamos melhorar a orla. A Orla Sul, meu Deus do céu. Tem partes da Orla Sul ali que estão uma vergonha. Uma vergonha. Obra recentemente entregue com equipamentos danificados lá. Tem problemas? Claro. Estou aqui detalhando eles, mas não tenho a menor dúvida. Estamos no caminho certo e temos atualmente, dos últimos tempos, o melhor momento no investimento de turismo no nosso estado. É preciso incentivar que isso permaneça para que mais setores cresçam, mais investimentos cheguem e Sergipe tenha chances de continuar crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida de todo mundo. Você está na sintonia da Fan FM. Jornalismo de credibilidade.